errado o que o Lira está fazendo, no caso aí, né? A Thaís está pronta, não? Cadê ela? Nasceu Ah, ela pronta, aí. Thaís Bilenque. Olá, Quem Thaís, dera. bem-vinda. Oi, Kennedy. Prazer, Tudo bem? obrigada. Tudo bom? E Prazer ter você? você aqui. Tudo Prazer é jóia. Ô, Feliz todo Kennedy, por que 2024 que para ela tá você. mais bonita que a gente, bastante. Kennedy? Ah, porque ela é mais bonita que a Ah, gente, talvez por Toledo. isso, né? Bom, se vocês vissem os refletores que estão aqui, olhando nesse estúdio Ah, profissional, isso Ah, daqui. tá no bom, também estúdio, tá a vendo? produção do UOL também é outra coisa, né? É isso aí também. Tratamento privilegiado, né, É Kennedy? isso aí, Tudo mas bem. merece, merece, merece. Merece, merece, merece. Merece, merece. A gente chega Ô, lá, a gente Thaís, chega lá, Kennedy. A gente chega chega lá. um dia, quem sabe, Um né? dia. Ô, Thaís, nossa amiga aqui, nossa colunista aqui também no UOL. Thaís, a pergunta que vai ser feita para você, que nós vamos tentar chegar a uma síntese, é a seguinte: como os ministros dos partidos do Toma lá da cá se referem ao governo Lula? Né? Os ministros do Centrão, que estão alojados lá, e a gente estava aqui falando no bloco um e no bloco 2 no contexto desse confronto na relação entre o Lira e o Lula. Palavra com você, Thaís. Pois é, Kennedy, Toledo, eu andei conversando com alguns dos ministros do governo esses últimos dias e chama muita atenção o léxico que eles usam para se referir ao governo. Então, você tem ministros que falam em nome do governo, falam do presidente Lula, né, como o seu superior, como o seu chefe, e tem ministros que não, embora sejam tão ministros quanto os outros, se referem ao governo como o governo deles, né, o presidente Lula como uma figura de quem ele ouve falar, de quem ele lê notícias a respeito. Uma coisa que não é dita objetivamente, mas que nas entrelinhas fica muito claro que eles respondem a um outro grupo, pertencem a um outro grupo, embora estejam efetivamente instalados na esplanada dos ministérios. E esse é um sintoma, talvez, justamente da composição do governo e o PEC parou, né? O PEC está agora a retomada das atividades do Congresso e todo o imbróglio que vocês estão discutindo aqui, que enfim é o que está pautando o noticiário. O grupo do Lira tem seus ministérios, o Centrão tem seus ministérios e não é só o grupo do Lira que está representado, mas eles querem mais e isso não é suficiente, né? Como a gente já percebeu ao longo do primeiro ano de governo inteiro, não é suficiente para eles entregarem votos, né, da pauta do governo no Congresso. E isso está na boca dos ministros, literalmente. Essa história do vocabulário eu acho sempre muito legal, porque os políticos, como seres humanos, sempre se entregam pela boca, né? E morrem por ela também, né? E o fato de eles se referirem ao Lula e ao governo como o governo deles diz tudo, né? Esse pedaço aqui é meu, é nosso, do Centrão, não é do governo, e precisamos demais avançar no governo deles, né? Agora, a gente estava discutindo aqui, Thaís, que essas demonstrações repetidas de força que o Arthur Lira deu ontem no discurso, dizendo que quem manda sou eu, e hoje provocando o cancelamento da reunião da Haddad com os deputados, na meu ver, acabam fragilizando ele, porque quem é poderoso mesmo não precisa ficar dando demonstração de força todo dia, né? Ele já está consolidado. Agora, por outro lado, um poderoso acuado, e ele ainda tem muito poder, né? Tem poder definir a pauta da Câmara, colocar as coisas em votação ou não colocar, no limite até aceitar um pedido né, de impeachment, como fez um dos antecessores dele no cargo. Claro, não é isso que nós estamos falando, que isso está muito longe de acontecer agora, a circunstância é muito diferente, mas o poder do presidente da Câmara é desse tamanho, né? E é claro que um cara tão poderoso como esse se sentindo aparentemente acuado pelo comportamento que ele está tendo nos últimos dias, é muito perigoso, né? Como é que você tá, como é que você vê a escalada desses conflitos aí? Eu, Se risco Lira, né? eu vejo exatamente como você está pondo. Eu acho que o Lira criou essa questão com o Padilha, porque, como vocês dois notaram no começo do programa, ele sabe que o Padilha não está fazendo as iniciativas que está tomando da cabeça dele. Ele tem a confiança do presidente Lula. Inclusive, ele é muito ligado e esteve muito próximo ao Lula
durante a campanha, antes da campanha, ele é da cozinha mesmo do Palácio do Planalto. Então ele não está tirando nada disso da cabeça dele. Quando ele compra essa briga com o Padilha, é o jeito que ele tem de aumentar a pressão e exatamente porque ele está fragilizado, a sucessão já começou e começou até um pouco antes. Eu lembro que na sucessão, quando ele disputou a reeleição, a recondução um ano atrás, ele começou mais a se mexer objetivamente, era reeleição, então era um processo um pouco mais fácil. Em março, a gente está em fevereiro e a pauta já está escancarada, então isso também é uma demonstração de fragilidade dele. E a resposta sutil ou nem tanto do Lula a essa tentativa de fritura do Padilha foi colocar quem na linha de frente, né? O Rui Costa, o ministro-chefe da Casa Civil, que é mais criticado que o Padilha, entre inclusive os ministros do Centrão, entre os deputados do Centrão, seja pela forma de lidar e dialogar, considerado truculento, grosseiro muitas vezes. Tem um exemplo que me deram esses dias em Brasília, de que ele estava no Congresso, justamente, indo ter alguma reunião lá dentro, e tinha uma assessora que estava acompanhando ele, e ele perguntou se ela tinha trazido um material que ele ia usar para apresentar para os deputados. E ela disse que não sabia, que tinha que trazer, e tal. Ela falou, então, ele respondeu, por que você está aqui, então? Quer dizer, isso tudo na frente das outras pessoas. O Rui Costa é muito criticado também pelas maneiras, né, de fazer esse diálogo, e o Lula sabe disso, e coloca ele para fazer o diálogo com o Lira nesse momento de tensão, e de tensão também com o Padilha, sendo que a origem da questão do veto, né, desses 5,6 bilhões das emendas, também estava concentrada no Rui Costa, com quem o Lira estava negociando esses valores. Então, tem aí toda uma... né, um vai e vem entre eles de recados do tipo, você quer melindrar um ministro meu, então você vai lidar com esse outro aqui. O Lira sabe disso. Tem essa questão do Elmar, que, pelo que eu apurei de fato, não tem, né, a preferência no Palácio do Planalto, no governo de modo geral, não é considerado a pessoa com maior trânsito. O Marcos Pereira tem um pouco mais de afinidade, um pouco mais de entrada, isso sim é verdade. Agora, o Elmar Pereira, mesmo no grupo do Arthur Lira, eu já ouvi críticas a ele. Eu acho que ele é um candidato difícil. Ele também tem um jeito considerado bastante truculento, de ser bastante impositivo. Então, acho que essa disputa está em aberto, né? De fato, falta um ano para ela acontecer e até lá vai ter uma enorme questão colocada que o governo já está esperando, inclusive, que é, uma vez que as emendas de comissão, que são essas emendas que estão substituindo, de alguma forma, o orçamento secreto, que por serem um valor que o Congresso quer arbitrar, certo? Para quem que vai, as emendas vão para quem, para qual estado, para qual deputado, para qual senador. Dando autoridade para o presidente da comissão distribuir esse dinheiro. Vai ter também que ter algum tipo de liderança formada dentro do Congresso, dentro do plenário da Câmara e do Senado, mas da Câmara em particular é onde tem mais dificuldade, para ver qual presidente de comissão vai conseguir, se o Lira vai conseguir arbitrar sobre esse dinheiro ou se o poder dele já vai ser enfraquecido a partir das emendas de comissão que ele faz tanta questão de ter agora. Então é uma coisa que esse ano vai estar lá o tempo inteiro na tensão, mesmo que eles consigam o valor integral de emenda de comissão que eles querem, a distribuição desse dinheiro também vai demonstrar qual é o tamanho do poder do Lira atualmente. Ô, Thaís, em relação às pautas de interesse do governo, ontem eu tremi um pouco na base quando eu vi o Lira falar que ele ia priorizar a pauta ambiental, as questões ambientais, porque tudo que o Arthur Lira coloca para votar na área ambiental é uma coisa meio a lá Ricardo Salles, né? É meio É antiambiental, contra o... Exato. é contra o meio ambiente. Porque quando ele coloca pauta econômica, ele atende a Faria Lima, ele faz ali um jogo de cena com Haddad, briga, endurece, manda um recado e tal, mas acaba entregando uma coisa, porque ele meio que se blindou, inclusive das acusações de corrupção, ao prestar um serviço para a Faria Lima, né, que está muito alinhado com os interesses da Faria Lima. Quando ele fala dessa questão da pauta ambiental, você que está acompanhando ali, você acha que vem coisa
coisa ruim aí para a área do meio ambiente? Mais problema? Kennedy, eu acho que a pauta ambiental ela vai se impondo aos poucos. Então, mesmo quem é do agro menos progressista, do agro que, enfim, está mais preocupado por todos os seus motivos enfim, no negócio dar certo, no faturamento, tem que ter preocupações ambientais. Então, o nome ambiental, dizer que a pauta ambiental é uma prioridade por si só, não diz tanta coisa. Tem que ver que tipo de pauta. Agora, de fato, se você olhar o serviço que ele prestou, né, os serviços prestados pela Câmara no ano passado em relação à pauta ambiental foi a aprovação do marco temporal, as outras pautas que agora me escapam, enfim, não foi nada da agenda ambiental do, por exemplo, Ministério do Meio Ambiente ou das ONGs que atuam nessa área, outra pauta ambiental. Então tem que definir melhor Na o verdade, que ele podia chamar de entende por pauta pauta motosserra, né? Falta motosserra. É isso. Então, Vai lá, Zé. Não, 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 desculpa, vai, Thaís. só tô interrompendo a Thaís aqui, fora de momento. Mas, Thaís, além disso, que você está previsto, pelo que as incursões que você fez em Brasília, aí, quem que podem emergir como atores interessantes nesse ano, seja no próprio governo, seja no relacionamento do executivo com o Congresso? eu vejo o Marcos Pereira crescendo bastante. Acho que ele tem realmente, pela questão partidária, pela entrada com, né, por ser do partido ligado à Igreja Universal, então a questão dos evangélicos, eu acho que ele é uma figura. E eu lembro que durante o ano passado, a reeleição do Lira foi, né, sacramentada na negociação da PEC da transição, antes do Lula assumir. Vocês lembram que eles tiveram que negociar a PEC da transição para dar o aumento prometido no Bolsa Família durante as eleições. Então a negociação do Lira ficou pavimentada já naquele momento, antes de começar a brincadeira ela já estava resolvida. Mas imediatamente depois disso, bom, veio a posse, o 8 de janeiro, quando o governo teve que começar a trabalhar com o Congresso, eles começaram a estimular pontes com estas outras lideranças e outras figuras com as quais eles poderiam tentar negociar e prescindir do Arthur Lira. E o Marcos Pereira foi uma pessoa muito importante nesse momento, porque ele assume como vice-presidente da Câmara nesse segundo mandato do Arthur Lira, coisa que ele não conseguiu fazer, embora tenha tentado no mandato anterior. Então, ele reassume uma posição de poder, de prestígio. Ele tinha tido um protagonismo forte no mandato do Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Ele volta, e ele volta com uma bancada forte, com um bloco forte. Eu acho que ele é um investimento silencioso do governo nesse sentido. Enfim, tem alguns ministérios que foram ocupados pelo Centrão que também fazem essa ponte importante. Então, o Silvio Costa Filho, que assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos, tem tido também um papel, embora já seja do grupo ligado ao PT e ao Lula bem antes do governo, inclusive, mas pode ajudar nesse canal. Eu acho que o governo investe, né, em alternativas no Congresso, como faz no Supremo também, para não ficar nas mãos dos mesmos, que querem sempre priorizar os seus próprios interesses, obviamente. Então, isso é uma estratégia clara do governo, que deu um pouco mais certo, um pouco menos, eu diria que um pouco menos nos últimos meses, um pouco mais no começo do governo, e agora eles precisam refinar um pouco, porque no Congresso está bem complexo, né, na Câmara dos Deputados, sobretudo. Essa coisa do Thaís, Elmar Nascimento, que a fala, Thaís estava Kennedy, vai lá. falando, Não, não, né? vai O lá. Elmar Não. Nascimento não é consenso nem lá no União Brasil, tem resistência interna a ele. Então, primeiro tem que costurar ali no União Brasil, e o fato de ser muito ligado ao Lira acaba sendo ruim para ele, porque o Lira fazendo essas demonstrações explícitas de fraqueza ao tentar aparentar força, isso acaba de alguma maneira atrapalhando o Elmar Nascimento, né? E o outro que é mais jeitoso começa a avançar nesse tabuleiro aí. Ele Mas está vai lá, Zé. investindo em festa de Réveillon, agora em festa de Carnaval. Ele vai ter que fazer um pouco mais do que festa, porque não adianta, né? É curioso que os dois políticos baianos que estejam em maior evidência, que é o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, né? Quase um primeiro-ministro ali do governo, e o Omar Nascimento, que é o candidato do Arthur Lira à sua própria sucessão, não tenham nada
né, do estereótipo do político baiano, né? Sejam tão truculentos e duros assim, que o mesmo Antônio Carlos Magalhães, que é o protótipo, né, do político baiano, foi governador várias vezes, etc., ele tinha dois lados. Tinha o Toninho malvadeza, mas tinha o Toninho ternura também, depende de quando ele sabia usar isso muito bem, né? E, inclusive com jornalistas, né? A famosa frase que eu já falei aqui, que eu não me canso de repetir. Muito boa. Vai lá, Zé. Só jornalista tem dois tipos, que é aquele que você compra com informação e aquele que você compra com dinheiro. Só não pode confundir os dois, né? Não vai É, oferecer dinheiro para quem quer informação e não vai dar informação para quem quer dinheiro. ele falava isso com a Toninho propriedade de Malvadeza. ser dono de jornal, É, né? Mas enfim. Agora, Não, e é Thaís, o, bem lembrado é, isso, porque o Elmar Nascimento e o Rui Costa são de grupos antagônicos e eles fazem. O Elmar Nascimento liderou uma oposição ferrenha ao governo do Rui Costa na Bahia. E agora tentar costurar essa relação de novo desde o ano passado já é uma dificuldade, sempre foi. Em algum momento até chegou-se a aventar, a ler essa tentativa de costura com o Elmar Nascimento como uma forma de neutralizar o grupo dele, do ACM Neto, que está sem cargo, está sem perspectiva de poder por hora, tentar neutralizar eles na Bahia para deixar o PT mais forte na Assembleia Estadual, etc. e tal. Mas não me parece uma coisa tão encaminhada assim. Você lembrou bem, tem uma rivalidade regional, né? Então é difícil, é uma costura difícil para ser feita na Câmara com o Elmar Nascimento. Zé, a Thaís falou que o Rui Costa foi lá, né? Que é mais duro que o Padilha para esse embate. O Lula gosta muito desse lado do Rui Costa. Até fala assim: olha, ele funciona mais ou menos como a Dilma funcionava como minha chefe da Casa Civil, um estilo mais duro. Isso ajuda o Lula, né? Porque o Rui Costa cumpre um papel fundamental para ele. Andaram fazendo umas críticas ao Rui Costa, atirando ali, umas críticas internas do PT. O Lula foi lá e falou: "Ó, podem parar de atirar, porque ele está cumprindo esse papel, eu quero que ele haja exatamente desse jeito." Então também está cumprindo uma função ali para o Lula, como a Thaís explicou que o Padilha também cumpre. Né? Então é um jogo que está combinado e que o Lula sabe fazer bem. quer dizer, o Rui Costa, pelo que vocês estão falando, é o bad cop, né? O cara que faz o papel de dama. Embora ele não precise se forçar em nada para fazer esse papel, né? Meio que. É uma injustiça com o cara. O Ô, cara. Thaís, você que conhece os caras, eu não conheço, confesso que eu não conheço boa parte dos ministros do Lula, mas você conhece. É, conta pra gente quem são esses caras, quem é o Fufuca, quem é o Silvio Costa, o filho, qual a diferença entre eles? Porque pra gente é um, né, que não tá lá em Brasília, que não conhece pessoalmente, são nomes, né, não são personalidades. Sim, bom, o Lula deu posse a 3 ministros do Centrão já com o governo em voo, certo? Naquele momento que ele começou a ter que fazer algumas trocas para viabilizar minimamente a agenda dele no Congresso. Então, ele deu posse ao Celso Sabino no turismo. Celso Sabino era PSDB do Pará, hoje está na União Brasil do Pará. Muito ligado ao Arthur Lira. Muito bom de bastidor, muito bom de... Brasília funciona, eu brinquei em relação às festas que o Omar Nascimento está fazendo, né? Fez no Réveillon, quer fazer no Carnaval, está chamando o deputado para ir para Salvador e tudo, mas isso em Brasília realmente conta. E o Celso Sabino fez isso muito bem. Quando ele chegou, ele tem 2 mandatos, 3 mandatos na Câmara dos Deputados, ele é novo relativamente, e quando ele chegou ele foi crescendo muito internamente, não para fora, não publicamente, mas no jogo interno do plenário ele cresceu porque ele fez muita festa em casa, muito jantar, muita confraternização, ele foi ganhando a confiança, a amizade dos deputados e deputadas, e cresceu, e aí se tornou o primeiro nome do Centrão a chegar na esplanada dos ministérios, e enfim, tem uma atuação que tem sido mais discreta, eu diria, minimamente. Quer dizer, ele não está tão nos holofotes de fazer negociação com a Câmara diretamente. Faz, obviamente, é para isso que ele está lá, mas tem roubado menos a cena. Depois, ele nomeou o Silvio Costa Filho e o André Fufuca, os dois ao mesmo tempo. Já num momento de crise um pouco mais complexa, né? Depois da MP da Esplanada, que quase implodiu a organização do governo federal.
O Fufuca é do PP do Lira do Maranhão, muito próximo ao Ciro Nogueira, que é o presidente nacional da sigla, é senador pelo Piauí e, enfim, joga junto com o Arthur Lira, né, eles são do mesmo grupo no partido, mas tem a agenda dele, o Arthur Lira tem a agenda dele, e o Fufuca ascende como uma figura do Ciro Nogueira, mas para chegar onde chegou, tem muita proximidade e alinhamento com o Arthur Lira. Tanto é que foi no Ministério dos Esportes que ele assumiu que o pai do Lira, prefeito da Barra de São Miguel, lá em Alagoas, recebeu a maior quantidade de emendas do ano passado de todas as cidades e todos os municípios do país. É um município belíssimo, não nego, obviamente muito lindo, mas que tem 6 mil habitantes e merece todos os recursos federais possíveis, mas em critérios de distribuição não tem muita lógica. A quantidade de emenda que ele recebeu foi através do Ministério do Fufuca. O Silvio Costa Filho, que é filho do Silvio Costa, foi ministro do Lula, é de Pernambuco, PRB, Republicanos, partido do Marcos Pereira também, tem essa relação já com o Lula, já desde do pai, enfim, apoiou o Lula mesmo nos momentos em que o partido dele fez uma oposição ferrenha, apoiou na eleição de 2022, por exemplo. O André Fufuca, o Celso Sabino não apoiaram, assumem os postos no governo tendo feito campanha para o Bolsonaro. O Silvio Costa Filho não, já veio afinado com o Lula, tendo feito campanha, tendo apoiado, inclusive, durante a Lava Jato, nos momentos mais adversos para o presidente Lula. Mas eles todos são as figuras do Centrão que estão lá para ganhar voto para o governo no Congresso Nacional, mas se comportam de maneiras muito diferentes. O Celso Sabino, quando assumiu, conseguiu uma proximidade maior com o Lula, a questão do Pará, e o Helder Barbalho, governador, ratificou o nome dele, então deu uma azeitada um pouco melhor. O Fufuca é bem progressista, ele é bem do PP, ele é bem, assim, do grupo político dele. Você acha que Zé, eles fala vão assim, ajudar? deixa eu Fala aí, registrar Kennedy. primeiro aqui, ó. Uhum. Joab Epifânio, Thaís e Toledo juntos é a maior notícia do ano. Isso se impõe sobre qualquer outra pauta. Felicíssimo aqui com a presença Menos da a Thaís Thaís ao é seu lado notícia. aqui. Não Eu sei se é sou. tanto assim, mas a gente está feliz. Ó, a Carmen Marília Frazon, melhor programa de comentários. Luciana Muniz, o Congresso não passa de um grupo de interesses bem definidos, cada um vendendo e comprando seus contratos. E Graziele Ramos, o Arenão nunca é consenso nem no Arenão, Kennedy. São apenas autoimunes a todos e a todos. O Arenão aí, como o Toledo gosta de lembrar. Zé, continua aí o papo com a Thaís, que tá legal. Não, só estava querendo, na verdade, saber de vocês dois que, aparentemente, se houver um conflito um pouco mais duro ou explícito entre o governo e o Arthur Lira, com quais desses ministros do Arenão que supostamente estão lá para garantir votos para o governo vai poder contar? E há alguma chance de mudança na esplanada? Vocês veem isso no curto prazo? Vai lá, Thaís. Mudança na esplanada, eu acho que está sempre em jogo, né? Sempre em questão. Desde dessa reforma que deu posse ao Fufuca e o Silvio Costa Filho, já está dado que agora, abril, maio, enfim, nos próximos meses teria uma nova reforma, inclusive contemplando as alianças da eleição municipal desse ano. Então, acho que sim. Agora, a primeira pergunta que você fez é sobre se os grupos podem mudar, quem está no governo sair, por exemplo? Não, digo no sentido de imagino que em algum momento pode vir a acontecer de ter uma disputa por votos, que demande votos entre o Arthur Lira e o governo, e aí minha pergunta é se com quem que esses ministros vão fechar? Se com o governo ou com o Arthur Lira. Acho que assim, a base sólida, o núcleo duro da base do governo é muito restrita, né? Está restrita lá a 100, 130 deputados do PT, do PSB, eventualmente do PSOL, né? São esses os deputados com os quais o governo pode contar
efetivamente para ter sua base, sua agenda mais ideológica aprovada. Todos os outros são votos de negociação por negociação, PSD, MDB, né, bancadas grandes e importantes, são bancadas que têm uma divisão ideológica no país muito nítida. Então, no Nordeste estão mais alinhados ao PT, no Sudeste e no Sul estão mais alinhados, né, ao bolsonarismo, ou uma agenda de direita de modo geral. Com esses votos, o governo acho que nem conta, efetivamente. Embora faça com essas bancadas, essa tentativa que a gente está falando de estabelecer relação direta. Então, não é à toa que tem o Isnaldo Bulhões, deputado do MDB de Alagoas, do grupo político do Renan Calheiros e Renan Filho, como um potencial candidato a presidente da Câmara. Não é visto como um nome com grande viabilidade, mas é um nome que está colocado, e também o Antônio Brito, do PSD, do Kassab, também colocado, da Bahia, para poder, enfim, ter um diálogo direto com o governo e ter por onde negociar. Então, eles colocam as candidaturas, essas pré-candidaturas, também como uma forma de se colocarem no jogo. E são lideranças estimuladas pelo Palácio do Planalto para poderem conversar sem precisar passar por outras pessoas, por outras lideranças, ou pelo Arthur Lira, ou pelo Elmar Nascimento. Mas não são bancadas coesas, não são bancadas cujos votos estão claramente favoráveis ao governo. Ô Zé, me parece que o Celso Sabino e o Silvio Costa Filho são mais próximos aí do Lula no sentido, conquistaram um espaço maior na articulação política e na entrega dos trabalhos de articulação ali. O Celso Filho é um ministro enfraquecido ali nas comunicações desde o começo, né? Tanto que teve uma composição a mais com a União Brasil justamente para fortalecer. Agora, a caneta do Lula tem mais tinta que a caneta do Lira, né? E esses ministros são ministros na cota partidária, mas por isso é que são ministros. Então, eles têm uma dependência de alguma entrega nas bancadas. Mas desde o começo ficou muito claro que não era uma entrega 100% dos votos, e que a cada projeto tem uma negociação diferente. Tanto que a gente vê, quando é uma pauta da área ambiental é um placar, quando é uma pauta da área econômica é outra. Mas eles estão adorando ser ministros, né? Inclusive, o Celso Filho está agarrado no cargo desde o começo, balançou, não caiu justamente por causa da composição política. Mas eu tendo a achar que na hora H, como a caneta do Lula tem mais tinta e é bom ser ministro, né? Melhor do que ser deputado, eles vão tentar trabalhar nesse sentido. Mas as negociações são muito pontuais ali, os temas importam bastante na hora de ver o placar e a força que tem para aprovar a agenda do governo. Ó, estão perguntando aqui, a Luane Salles está perguntando se tem o análise da notícia no Spotify. Sim, tem, não só tem no Spotify, como tem em todos os tocadores de podcast e no YouTube. Pode procurar lá que você nos encontra. Eu não sou o apresentador desse programa, mas devo dizer que chegamos às 14 horas. Não deu nem para perceber, né? Mas a gente bateu no teto aqui do horário. O relógio é implacável. Ainda não chamaram aqui a atenção para a síntese, deixa a coisa ficou rolando aí. Vamos para a síntese, Zé. Vamos lá com a Thaís fazer uma síntese do bloco 3. Como os partidos do Tobalá da cá se referem ao governo Lula? Olha lá, Thaís. Thaís é que diz aí. Gente, esse negócio de síntese, na boa. Ô, Thaís, todo mundo que vem aqui no terceiro bloco, quando vai fazer a síntese, o Toledo já aparece com uma síntese e tal. Como é que é você? Ele está sem coragem de propor a síntese. Então, ele jogou os leões, falou, se vira, faz aí. Totalmente sabe para quem aparece. Como dizem lá em Minas, tô ligada, que é por aí que funciona. Vamos lá, sei lá, o governo é deles, o governo é para deles. ministros do Centrão, o governo é deles quando... Desculpa, para Thaís. Ministros do Centrão, o governo é deles, mas a caneta é minha. Mas eu acho que é mais claro. Isso, boa. Essa é boa. Vamos ver se cabe aqui. Marina, veja lá. Para ministros do Centrão, o governo é dele, mas a caneta é minha. Essa é boa. Boa. Essa é boa. Legal, pessoal. Bem, vamos ver os resultados da enquete daqui a pouco. Agradecer a Thaís por ter participado aqui com a gente, bateu o horário, volte mais vezes, Thaís, porque faz sucesso, o pessoal muito gosta, obrigada. Elogiaram aqui a tua participação, enfim. Obrigada, gente. Até uma próxima. Seleto aqui, Thaís, você já está, assim,
É só você bater na porta que ela vai estar aberta, viu? Não precisa nem Já está bater, vai incorporada ao entrando. análise já. Legal. Ainda Exatamente. mais que ela já Obrigada. está fazendo de dentro do estúdio, né? Vai ser Aí, ótimo. com essa estrutura toda e tal. Se a gente vai lá para Barão de Limeira, quer fazer de dentro do estúdio, não tem estúdio para a gente fazer, Toledo. Não, tem que pagar pelo Né? café ainda. Tem que pagar pelo café. Até Thaís, parece. obrigado, viu? Bom te Beijo, ver. gente. Valeu, Obrigado, Obrigada a obrigado. muito vocês. bom. Bom te ver, Thaís. Tchau, tchau. Valeu.